Olá, pessoal! Hoje estamos começando o nosso terceiro podcast e o tema de hoje é segurança alimentar. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer os nossos convidados, né? Temos aqui o Marcos Antônio Pereira, mais conhecido como Marquinhos, né, Marcos? Que é geógrafo, é dirigente do MST, também membro da coordenação da Jornada de Agroecologia e residente no assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre. Também contamos aqui com o nosso convidado, Felipe Petri, que é empresário do ramo gastronômico, também colunista dos jornais Plural e Brasil de Fato. É isso. Como ele se autodetermina, ativista da equidade e da comida boa. É isso. Então, nós vamos conversar, né? Vamos ter aqui 3 blocos de perguntas e comentários, né, dos nossos convidados. Indo já direto ao assunto, né? Então, eu queria trazer aqui alguns dados primeiro, né? Nós vivemos agora um momento muito importante, né? Porque temos uma retomada desse tema com o novo governo federal, né? Que volta a priorizar, né, esse tema. Foi reativado o Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que havia sido fechado, né, durante a gestão do governo anterior, né? Também tivemos agora o lançamento do programa Brasil Sem Fome, que visa tirar o país do mapa da fome até 2030, por meio do Bolsa Família. Importante lembrar que em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome. Infelizmente, né, em 2017 voltou a compor os países, né, que vivem nessa situação muito difícil. E foi a primeira vez que um país que saiu do mapa da fome retorna. Então é lamentável, mas agora nós estamos aqui num outro momento com muita esperança que isso não volte a acontecer, né? Primeiro sairmos do mapa da fome e dar continuidade a esse avanço que é a garantia de alimentação digna, né, para os nossos brasileiros e brasileiras, né? Então, nós temos ainda outros programas que acabam, né, fortalecendo a questão da segurança alimentar e nutricional, que é a valorização do salário mínimo, também a ampliação da disponibilidade de equipamentos de segurança alimentar, também dando continuidade ao programa dos restaurantes populares, cozinhas e hortas comunitárias e o programa de bancos de alimentos. Esse lançamento que foi feito nos últimos meses, né, do programa Brasil Sem Fome, é muito importante porque nós temos já ações acontecendo, levando recursos do governo federal para estados e municípios. Então, vamos agora para o nosso bate-papo. A gente vai tratar um pouco da agroecologia e alimento saudável. E eu queria começar fazendo alguns questionamentos para vocês contribuírem conosco. O primeiro deles é como se dá a relação entre os trabalhadores do campo e da cidade. Então, dentro desse tema, nós temos que tratar, né, falar da importância da agricultura familiar, da qualidade do alimento e também do combate aos agrotóxicos. E acho que um outro tema bastante relevante é a questão da água, né? Eu acho que a gente está numa crise hídrica aí sem precedentes e as tomadas aí de decisões são muito importantes, sejam
mais urgentes, né, as ações do que tem sido aí no último período. Quer começar, Marquinhos? Pode ser? Pode ser, Marquinhos, claro. Então pode ser. Primeiramente, boa tarde, cumprimentar aqui, né, meu camarada Felipe Petri, né, a vereadora, a professora Josete, agradecer pelo convite, de estar nesse espaço aqui, poder dialogar um pouco, né, dar uma ampla visão para esse tema tão importante. Cada vez mais a gente precisa tocar nesse assunto e falar para dar mais visibilidade, né, e tornar esse assunto mais comum na vida das pessoas, que é um assunto muito importante. Primeiro, falar sobre essa relação, né, entre os trabalhadores do campo e cidade, como a professora colocou, esse diálogo da produção de alimentos, da agroecologia, essa relação se dá através dessa relação de produção e consumo. Nós estamos falando de dois atores sociais, dois grupos de atores sociais, um que vive no campo, depende da produção, né, digamos assim, para poder sobreviver, para poder viver, e do outro lado a gente tem os consumidores. Então essa relação, os movimentos sociais, em especial também o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, busca estabelecer essa relação através da comida, né? Da comida boa, como o Felipe, né, ativista da área, através da comida boa. E como a gente faz isso? Mostrando para as pessoas na cidade o produto, né, digamos assim, o saldo da força de trabalho das pessoas que vivem no campo. E para fazer esse trabalho, como a gente vem, principalmente os produtores cooperados e não cooperados das áreas de reforma agrária, têm trazido esse debate para mostrar a importância da agricultura familiar, a importância dos agricultores nas áreas de reforma agrária, na produção de alimentos e também com esse grande desafio que é encarar, que é combater a fome, né? Como os dados que a professora trouxe, a gente saltou de 17 milhões de pessoas vivendo em algum grau de situação de insegurança alimentar, em torno ali de 2019 para 2020, e a gente saltou para mais de 31 milhões de pessoas passando por, né, algum grau de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave. E aí a gente está do outro lado mostrando que as áreas de reforma agrária, que a agricultura familiar tem essa condição de dar esse suporte e resolver esse problema através da produção de alimentos. E nesse meio tem aí os governantes, os tomadores de decisão que têm esse desafio de olhar para esses atores, né, que estão no campo. Então, se falta comida de um lado e do outro lado tem os que produzem, então o desafio é como é que a gente faz a comida que está sendo produzida por esses agricultores chega à mesa desses brasileiros, dessas brasileiras que estão passando por situação de insegurança alimentar. E nós, como movimentos sociais, temos esse desafio. Nessa relação com a sociedade, além de mostrar como é feita a produção, é mostrar que ela é feita diferente da forma como é o sistema convencional de produção, digamos assim, né? Hoje, dos desafios das áreas nossas, do Movimento Sem Terra, da reforma agrária, é mostrar que além de produzir alimentos, a gente tem um desafio que é produzir de uma forma sustentável. Então a produção também está atrelada a essa questão da cultura e da sustentabilidade, que é uma pauta que envolve diretamente a agroecologia, mas que a gente vai tratar daqui a pouco, que vai entrar no tema propriamente dito, né? Mas a relação com a sociedade, como a gente busca fazer, ela se dá diretamente através da comida, né? Então o ativismo alimentar é uma pauta que abre as portas para a gente dialogar com a sociedade, então é através desse caminho que a gente tem feito esse debate. É interessante você falar isso, cara. O desafio é muito grande, né, para a gente conseguir conscientizar a sociedade, porque eu costumo brincar que depois de dormir e trabalhar, o que a gente mais faz na vida é comer, né? E a gente não gasta tempo nenhum pensando sobre o que a gente come, na verdade. Tá uma maneira... A gente, na sociedade moderna, no pós-guerra, que a gente absorveu, de fato, a cultura americana, das coisas prontas e etc., a gente parou, né? A gente virou agroindústria, né? Tipo a produção agrária e a produção dos alimentos para consumo, do consumidor final, viraram indústria e a gente se desconectou da terra, né? Se desconectou de que aquele pedaço daquele monte de frango que tem ali já foi um bicho, foi abatido e alguém abateu e teve que esperar um tempo, 3 meses no caso aí desses frangos que vende por aí, mas a gente se desconectou muito disso e é muito difícil, né? Eu falo pelo meu trabalho de ativismo, é você voltar a fazer com que as pessoas pensem de maneira holística no alimento, né? Da onde que veio, como veio, quem produziu e, em última instância, qual o impacto daquele alimento
para mim, para minha saúde e para a saúde coletiva, além de social também, né? Sim. E é difícil, cara, é difícil. A indústria é punk, né? Exatamente. E é esse modelo, né, que a gente vem contrapondo, denunciando, né? A gente sempre busca mostrar assim, ó, o desafio nosso nas áreas de reforma agrária, que quem está lá na ponta produzindo, além de você denunciar, né, um sistema que ele agride o meio ambiente, que, né, que ele é todo pensado nos moldes assim, visando o lucro, né? Ele não está vendo a relação do consumidor. De qualquer coisa, essa questão que você traz, o debate da saúde, ele é muito importante, porque quem produz visando a lógica do lucro não está vendo isso. Então a gente, por um lado, você tem que fazer a denúncia desse modelo, né? E por outro lado, fazer o anúncio de outras possibilidades. E é aí que vem essa questão assim, da agroecologia como matriz de produção. Então, para a gente isso é muito importante. Falar da alimentação saudável não existe você falar da alimentação saudável se não discutir a matriz de produção. Exato. Não é uma questão dietética, é uma questão dialética, né? A gente tem que falar do começo, né? Farm to table, que eles fazem, da fazenda até a mesa, né? Bacana. Ainda dentro desse tema, qual é o motivo, né, de que ainda os alimentos, digamos, saudáveis, né, aí a gente pode falar de orgânicos, né, enfim, agroecológicos, porque eles ainda são mais caros, né, do que os alimentos convencionais, enfim, que ainda são produzidos, infelizmente, com cargas de agrotóxico. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Olha, a produção orgânica ainda é muito intensiva, né? A produção orgânica, para você fazer uma produção regular com uso de agrotóxicos e tal, você tem rendimentos maiores, né? Então, isso vai te proporcionar você ter maior produção por hectare, ou seja, qual for a unidade que você estiver usando ali para quantificar aquela produção. O problema é, a que preço, né? A que preço a gente está batendo esses recordes de produção? A que preço a gente está fazendo essas produções serem as maiores possíveis, né? Porque o uso de agrotóxicos, ele é nocivo não só para aquele agrotóxico que você... A gente é final de cadeia, né? A gente é o maior bicho da cadeia alimentar. Então, tudo que absorveu os primeiros agrotóxicos, a gente acaba tudo na gente. Então, da minhoquinha até aquele que foi para o rio, que foi para o peixe e tal. E as pessoas tendem a achar que as coisas são muito diferentes e tudo mais. Só que a gente, por exemplo, lá naquele soterramento de Mariana, as pessoas estavam achando metal pesado nos peixes do mar, onde o Rio Doce desembocava. E isso para cação, principalmente, que também é outro bicho de topo de cadeia, isso aí, a concentração de metais pesados que você encontra nesses tipos de alimentos que estão lá no mar, lá o tubarãozinho, lá feliz da vida dele, mas por você ter todos os efluentes, né, no mar, que vem de fazendas e mineração e etc., você acaba sobrecarregando essas espécies lá de metais pesados e a gente acaba consumindo, porque a gente ainda está acima deles, né? Então, a questão, eu acho que, por que ele é mais caro? Porque ele rende menos, você está mais sujeito aí às ações, às intempéries e tudo mais, e também por conta de uma falta, acho que também é uma questão, as pessoas não procuram o suficiente, não fazem uma procura suficiente, aí por isso ele é um pouco mais caro, e também por ele ser um pouco mais caro não fazem uma procura suficiente, eu acho que também tem um pouquinho disso, assim. Para complementar, né, a questão colocada, que o Felipe trouxe alguns elementos, estou bem de acordo. São quatro pontos assim, que acho que é importante. O primeiro, eu até discutia isso com uma amiga hoje no trabalho antes de vir para cá, né? A gente estava fazendo um bate-papo lá e a primeira questão que a gente levantou, assim, o custo da produção, né? O custo da produção, e aí é importante falar que a gente está falando de não é o mesmo alimento, assim como você falou, né? A gente está falando de dois tipos de produto. Um que usa veneno e um que não usa veneno. Um que tem um sistema de produção que preza, né, pelo cuidado com o meio ambiente, com os ecossistemas, né, que preza pela qualidade de vida das pessoas, e um
que preza pelo uso de agrotóxicos, sistema abusivo, né, de desgaste dos recursos naturais. Então, de um lado, o sistema convencional, que só aproveita daquilo que a natureza tem para oferecer, que é o recurso água e solo, que a gente está falando, né? O sistema convencional só tira, né, do solo os recursos que ele tem disponível e gasta muita água, enquanto o sistema, seja ele orgânico ou agroecológico, né, e aqui a MST trabalha muito com a perspectiva dos agroecológicos, né? É no sentido de que no sistema de produção você tem que devolver para a natureza aquilo que o sistema convencional já tirou, né? Então aí o que é a grande questão é a gente está falando de como você maneja o solo, como você cuida do solo. Então, no sistema agroecológico, no sistema orgânico, você tem o desafio de cuidar do solo, de recuperar a fertilidade do solo. E aí você tem que seguir o tempo da natureza. Você tem que fazer rotação de cultura, você tem que fazer o equilíbrio, né, biológico, controle de pragas, né, que tudo é a questão de controle, né, biológico de pragas, de manejo ecológico. Então, para isso, o custo muda. Tem a ver com o custo de produção. Então, enquanto no sistema convencional você pode cultivar 3 vezes, colher 3 culturas de uma forma mais intensiva, no sistema agroecológico você tem que ir no tempo da natureza. Então você tem que fazer rotação de cultura, você tem que fazer manejo de pragas de forma natural, você não usa agrotóxicos. E no sistema convencional você tem isenção de impostos, né? Na questão dos agrotóxicos. Você tem, inclusive, uma produção de maior massa, né? Você tem maior produção de biomassa por hectare na agroecológica. Exatamente. Então, nisso, a questão é, né, assim, os orgânicos são mais caros, né? Ficaram 30% mais caros, segundo até os dados da própria SEAB, né, em 2021. Mas o que é importante falar? Ele ficou 30% mais caro, mas as pessoas passaram a procurar. Acho que esse é um ponto positivo, né? As pessoas, por que as pessoas passaram a procurar os orgânicos? Eu acho que orgânicos agroecológicos. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque as pessoas estão vendo que o sistema convencional, ele causa o adoecimento nas pessoas. Essa questão planeta, que o Felipe trouxe. Né? Ele falou assim, então por que as pessoas estão procurando alimentos saudáveis? Primeiro, porque pensando na qualidade de vida, e segundo, também porque tem essa preocupação com o meio ambiente. Então ele é mais caro porque ainda carece de investimento na produção para equiparar o que é o sistema convencional. Escoar a produção. Escoar, porque também tem essa questão de logística. E aí uma coisa que é importante, a gente precisa falar da escala. Né? A gente está falando de um sistema de produção convencional que produz em escala porque ele tem as condições materiais para produzir. Então a gente precisa equiparar o sistema orgânico e o sistema agroecológico com as mesmas condições que o sistema convencional tem. Ou seja, recursos humanos que demanda de mão de obra, recurso financeiro, acesso à pesquisa e tecnologia. Aí a gente consegue dar esse salto de qualidade na produção. Mas você sabe que isso é interessante porque ainda que seja mais caro, se você pegar uma compra de qualquer família, casal, pessoa sozinha e tal, o que se gasta com hortifruti é a menor rúbrica da compra, né? E mesmo que você pague 30% a mais, 50% a mais dos orgânicos, é claro que eu estou generalizando aqui para um consumo classe média, enfim, né? Um consumo de alguém que possa aí pagar um pouquinho mais caro pelos alimentos aí de que escolhe. Mas você ainda está falando de 50% em cima de R$10, sei lá. R$20 ou R$30, né? Eu acho que o que pesa muito, muito, muito nessa batalha é de fato essa desconexão, é de fato as pessoas não entenderem o agroecológico, não saberem o que quer dizer, fora os estigmas em cima do MST, que é quem protagoniza esse meio de produção aqui no Brasil, fora todos esses estigmas e tal, mas eu acho que é isso, falta muito entendimento de uma maneira local. Eu acho que o preço sozinho, ele é um fator, é óbvio, e quanto mais você desce ali na pirâmide social, ele vai ficando cada vez mais determinante. Sim. Só que eu acho que ainda tem muita desinformação para as camadas que estão mais acima ali na assimilação desses produtos. E tem mais um outro fator que acho que é fundamental também para entender essa lógica de por que se torna mais caro, que é o que a gente costuma chamar dos atravessadores.
Né? Porque você tá do lado, numa ponta você tem um agricultor, na outra ponta você tem o consumidor, mas no meio tem o atravessador, que é aquele cara que pega, seja a empresa, seja redes de supermercado, né? As grandes redes de supermercado, que compra do produtor local a um preço baixo e coloca para o consumidor nas redes de supermercado por um preço muito mais alto. Então aí o atravessador é o cara que ganha. Ele ganha em cima de quem produz e ganha em cima de quem consome. Né? Então acho que também acaba se tornando muito caro, muitas vezes, porque o atravessador no meio acaba ganhando em cima dessa produção. Também. Bacana, rapazes. Então, eu acredito que todas essas coisas que vocês colocaram levam a gente a um outro raciocínio que é importante. Quando a gente fala das cidades, a gente fala de uma vida acelerada, né? As pessoas não têm tempo para nada, enfim. E muitos, inclusive, não priorizam o tempo, né, para preparo de alimentos. Isso é. Então, esse eu acho que é um aspecto, né? Se a gente for pensar, o arroz e o feijão, que ainda é um prato, né? Melhor do mundo, melhor, além das questões nutricionais, mas também ainda faz parte da cultura. Mas agora começa a perder espaço, né, para os alimentos industrializados, enfim. Então, outra questão que eu acho bacana a gente pensar é a questão da alimentação escolar também, né? Porque, pelo menos nós na rede municipal sentimos muito a rejeição por parte das crianças a alguns alimentos. E a gente sabe que isso é uma questão de hábito, né? Então, eu queria que vocês tratassem um pouquinho disso, né? Além, né, da qualidade que os insumos, né, têm que ter, o que mais impede que as pessoas tenham hábitos alimentares saudáveis, né? Um pouquinho disso que eu coloquei. E também qual a importância de garantir, né, que as escolas ofereçam uma alimentação saudável, né? Vou citar um exemplo aqui, que é uma dificuldade que a gente tem no município. As nutricionistas do município entendem que a gente precisa reduzir o consumo de açúcar. Então, elas têm solicitado, enfim, para as empresas que encaminham o alimento às escolas que não coloquem mais açúcar, por exemplo, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses dois aspectos. Felipe, pode ser? Olha, é um tema que eu já debato tem bastante tempo, assim. Eu digo que a gente tem um paladar colonizado, né? Aí eu vou contar uma anedota para vocês aqui que ela é muito exemplificativa, né? De que não é só uma questão dietética, né? É uma questão de dialética. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz a exibição de um filme no Cine Passeio e uma moça que estava no filme, é um filme do IDEC, sobre a epidemia de doenças silenciosas causadas pelo consumo de ultraprocessados. Né? Isso aí a gente pode falar um pouquinho depois. Mas, por sorte, uma das moças participava no documentário, estava aqui em Curitiba no dia, e aí a gente montou um painel com um deputado, com um chefe de cozinha, não sei o que, e essa moça. E ela contou uma anedota assim que eu acho, ela define o que eu chamo de colonização do paladar. Fazia 100 anos, foi em 21 isso, a gente estava ainda na pandemia. Em 1921 houve um congresso de uma marca grande, famosa, que tinha um produto que ela queria vender para os médicos, né? E ela começou a trabalhar isso nos médicos, que é o leite condensado. E esse leite condensado dessa marca muito famosa, que todo mundo conhece, a desculpa, né, a narrativa que foi apresentada ali para os médicos, para os pediatras, era que o leite de vaca era ruim, que o leite de vaca era sujo, que o leite de vaca transmitia doença e que, como não se poderia garantir a asepsia da coleta do leite de vaca, era melhor usar o leite condensado, que vinha em latinha. Se você pensar hoje, aí você adianta 100 anos, né? Nessa primeira historinha lá em 1921, isso foi um congresso no Brasil dessa marca, né? Que introduziu esse produto. Se você pensar hoje, se a gente falar em termos de sobremesa no Brasil, não há nenhum doce
com raríssimas exceções, que não vá leite condensado. Então a marca conseguiu construir a tradição, ou melhor, destruir a tradição doceira do Brasil e vincular toda uma tradição gastronômica a um produto. Né? E aí as pessoas até comem o doce e falam, isso não está doce o suficiente, eu tenho que falar, não sei o quê. Então é isso que eu chamo da colonização do paladar. Né? A indústria é muito sorrateira, é muito inteligente em fazer com que as pessoas troquem o paladar numa umidade muito, muito baixa. Né? A gente se acostuma a um equilíbrio, quer dizer, um desequilíbrio para a gente, mas um equilíbrio de sódio e açúcar e gordura muito maior do que o tolerável, assim, muito maior do que faz bem pra gente. E isso constitui um tipo de paladar. As coisas artificiais têm um gosto. Né? Tem um gosto. Quando você deixa, você que mora lá no assentamento, né? Puxa, imagina, não sei quanto você consome de ultraprocessados, mas eu não consumo nada há muitos anos, né? Quando eu provo alguma coisa dessas, pra mim, vem na boca. Assim, o gosto eu sei que é industrializado, pesadamente industrializado. Então é isso, eu acho que isso atinge a gente já na papinha de neném. Verdade. Né? A papinha de neném é aquela que quebra galho, também da mesma marca, inclusive. Aquilo ali já vai construindo a gente para a gente reagir de forma positiva a esses alimentos. Né? Esses lixos, na real, né? Os ultraprocessados. Não vou chamar de alimento, não. Essas porcarias. E isso faz com que a gente treine o paladar. Então, no final das contas, uma pessoa... Isso está piorando, tá? Se você vê hoje o que... Eu acabei de escrever um artigo, saiu ontem. Se você hoje vê o paladar dos jovens, assim, eu tenho acompanhado isso escrito, você vai para o litoral do Paraná e o jovem quer comer batata frita, entendeu? Alguma coisa. O cara não pede mais um fruto do mar, um peixe, nada. Se você vê a quantidade de hambúrguer, eu gosto de hambúrguer, mas... Tipo, se você vê a quantidade de hamburgueria que tem por aí, tipo, é porque o paladar se esvaziou. A farinha, carne, gordura, açúcar e sal, né? Então, infelizmente, a gente já está num ponto que já não é mais uma escolha, né? As pessoas têm o paladar colonizado. Elas acham que estão fazendo escolhas na hora de escolher o que vão comer. Mas não, já está tudo dominado. É isso, né? Vai lá, Marquinhos, perdão. Não, eu achei interessante essa perspectiva de colonização, né, do paladar. Eu se fosse responder de forma assim, tem a ver com costume, né? As pessoas estão acostumadas a comer uma bobagem. Eu, por exemplo, tenho o dia do lixo, né? Desculpa todo mundo tem. Para comer a porcaria que é os ultraprocessados, né? Mas eu entro mais nessa questão assim, hoje um dos desafios é você introduzir esse tema, assim, como pensar, um desafio é pensar a reeducação alimentar hoje, né, dos brasileiros. A gente precisa pensar uma reeducação alimentar, né? Porque assim, é importante você trazer isso para a discussão, porque, né, por um lado, de volta, a gente volta essa questão da denúncia e do anúncio, né? O que tem de mais ruim nos ultraprocessados, porque também esse também é um debate da saúde pública, né? Totalmente. A questão alimentar, o que a população está consumindo hoje, as doenças, seja de sobrepeso, de desnutrição. E você vê a quantidade de crianças... Perdão, não, continua. É só porque eu acho bastante pertinente. Você vê o crescimento da quantidade de crianças pré-diabéticas, diabéticas e obesas. Né? E aí, outra coisa que a indústria quer fazer com que a gente acredita é que isso é problema de falta de exercício. Até alguma instância isso tem algum sentido? É claro, né? A gente está mais ocioso, né? Eu acho que a molecada ocupava mais a rua, brincava mais, etc. Hoje muito tablet, etc. e tal. Mas definitivamente, isso tem muito mais a ver com o consumo exageradíssimo de açúcares, sódios, etc. e tal, do que só porque a criança jogava videogame, né? Enfim. E a gente está trazendo um debate que trata da segurança alimentar. A gente falou no começo sobre os dados de pessoas que vivem em situação de segurança alimentar, mas, por outro lado, também tem no campo da saúde pública esse debate das pessoas que estão adoecendo por uma questão de se alimentar mal, né? E vem desse processo. A gente tem aí hoje, você comentou sobre, hoje os atores que produzem, que cuidam da alimentação, são
empresas, né? São cooperativas, agroindústria que cuida desses industrializados, alimentos industrializados e processados, e junto com isso não se discute as consequências, né? O processo de adoecimento das pessoas sobre a má alimentação, né? Então, por um lado, eu acho que essa questão dos hábitos passa por essa questão da reeducação alimentar. A gente precisa discutir, e isso vai passar pela escola, né? Como é que a gente discute isso desde a educação básica até em outros níveis de educação, seja nível superior, essa questão da reeducação alimentar. E o outro lado, eu acho que, por uma questão também, é a questão do acesso, né, aos alimentos. Porque muitas vezes não é que a pessoa não queira se alimentar de forma mais saudável, mas é a disposição dos alimentos, é o acesso à comida. E a gente volta àquela questão dos preços, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam no supermercado para comprar, ela não coloca na balança, isso é saudável, eu vou levar isso, mas o que o salário dela permite que ela compre, né? E outra jogada muito, muito covarde da indústria é que eles de fato conseguem descer o preço, né? Exatamente. Então hoje você compra um ultraprocessado, um pacote de bolacha, né? Um pacote de qualquer coisa dessas. Você compra isso muito mais barato, talvez, que um cacho de banana. Né? Isso não era assim antigamente. Quando eu era criança, era o pacote de bolacha, era algo que a minha mãe me dava aí, eventualmente, se eu tirasse nota boa, sei lá, uma besteira disso aí, né? Mas agora não, assim, você pode encher o carrinho de porcaria e custa pouco. E se a gente falar que... Eu vou pegar o exemplo dos doces que você trouxe. A lembrança que eu tenho dos meus avós, da minha família, era antigamente com, né, a sobremesa você fazia com uma abóbora, né? Uma abóbora, né, dadinhos de abóbora, quadradinho que você fazia. Muito bom. Né, uma canjica de milho socada no pilão. Você fazia um doce de mamão verde ralado e com cravo e tal. Era uma coisa tão simples que muita gente hoje não conhece. Não. Né? Não é que se perdeu, mas isso tá vai disputar com esses ultraprocessados, aí tem muita gente que não conhece, né? Exato. Então, esse processo da reeducação alimentar é fundamental. É um desafio que quem tá no ativismo alimentar, né, tem esse desafio aí, mas a gente também... Chega a ficar triste, né? Em depressão. Eu acho que, né, sobre essa questão, agora a outra questão que a professora traz sobre essa questão da alimentação escolar, né? Esse é um assunto muito importante que o Lula já vinha falando também sobre, fortalecer programas institucionais de compra de alimentos para atender a alimentação escolar. Eu acho um crime que seja aceitável terceirizar a alimentação escolar. Eu acho um crime. Eu tenho umas histórias assim, a nossa memória afetiva com relação à comida, ela é fantástica. Você consegue retroceder na memória infinitamente. Quando você pensa, num dadinho de doce, de abóbora e tal. A minha mãe é uma senhora de 73, eu acho que é isso. Ela lembra do docinho que a moça merendeira da escola pública no Rio de Janeiro fazia para ela. E era alguma coisa assim, uma ambrosia, sabe? Era alguma coisa assim. Então, eu acho que isso já seria importante o suficiente. Tirando isso, cara, eu acho que ali você consegue ter uma experiência de contato com os alimentos melhor das crianças, né? Porque você recebe tudo pronto ali, enfim. Além disso, o paladar colonizado. Porque você tá ali já na criança, botando para ela que, não, essa comida é isso aqui, ó. É isso aqui, é esse processado, é esse gosto, porque tem um gosto específico. Sim. Sabe? E isso, para mim, é criminoso, assim. É criminoso que esteja se fazendo isso, sabe? Porque você tem muita chance lúdica com a criança, se tiver uma horta na escola, se isso for possível, enfim, e você conseguir casar esses conhecimentos, nem que seja, vai ter uma horta que vai dar tudo, acho que nem é possível, né? Num grande centro urbano é impossível que você tenha esse terreno, mas só esse contato, né? Isso aqui sai daqui, isso aqui vira isso aqui. Porque eu cresci numa cidade grande, eu não tive contato nenhum com esse tipo de coisa. Eu mudei porque foi interesse meu, assim, enfim. Eu queria trazer aqui, eu acho que uma questão para contribuir com essa questão, que é lá acho que em 2020, no começo da pandemia, ali a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO,
eles apontaram já, e os estudos deles são muito bons nessa área de tratar da questão da alimentação escolar, porque eles colocavam que a alimentação escolar, primeiro, ela é um instrumento, uma ferramenta de contribuir na luta contra a fome. Né? Então, eles já fazem essa recomendação, que é muito importante. Aí ele traz a seguinte questão. Por quê? Ela conecta compras institucionais, né? Ela conecta programas institucionais para comprar de alimentos, você fortalece a agricultura familiar e, por outro lado, você está resolvendo um problema que é o combate à fome. Eu acho que essa recomendação que eles fazem, eu acho muito importante para a gente entender que a alimentação escolar ela tem um impacto, né? Que ele irradia, ele vai para além do, digamos assim, do beneficiário final, que são as crianças. Você tem uma rede ali que são os produtores, são os que estão envolvidos com programas institucionais, são os próprios pais e mães das crianças, né, que têm os filhos na escola, que vai poder receber o benefício de ver o filho se alimentando bem. Acho que essa é uma questão muito importante. E aí a outra questão nesse debate é, para a gente pensar que desse número, dessa estatística de 31 milhões de pessoas passando fome ou que vivem algum grau de situação alimentar. Essa é oficial, né? Talvez. Esse é um recorte que pega pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, mas que os filhos estão na escola também. Então, talvez, né, e com certeza, em algumas situações, essa refeição que está sendo oferecida, a alimentação adquirida, né, da agroecológica, alimentação saudável, seja a principal refeição que aquela criança vai comer no dia. Então, por isso que eles fazem, acho que é importante trazer essa reflexão, porque assim, ó, você tem a oportunidade da criança ter pelo menos uma refeição digna, adequada no dia, então que seja no ambiente da escola. Daí tem todos esses elementos, né, dá para trabalhar o lúdico, a criança vai ter um desenvolvimento melhor, vai trabalhar a concentração. Acho que isso é importantíssimo. E aí me faz lembrar né, tem um meme na internet, que virou um meme, vocês devem ter acompanhado, que é um piazinho que tá na escola e ele pega o celular e manda um áudio pro amiguinho, falando, tu perdeu a aula, irmão. 3 conchadas de galinha, né? E ele falando pro outro menino, tipo, ó, o que você tinha perdido? Hoje teve polenta e teve galinha, irmão. Você perdeu 3 conchadas. A tia botou 3 conchadas. Pra mim então, isso é um exemplo, assim, para trazer, porque é isso, né? É você permitir que a criança faça uma alimentação adequada na escola. Eu acho que é fundamental a gente garantir essa política pública. E aí, se a gente pegar isso já no nível muito fundamental, mas se a gente pegar já... É tão fácil observar isso, se você passar em frente ao RU da UFPR, nas horas de refeição, bicho, é a fila dando volta no quarteirão. Né? É impossível você descartar a importância de comida saudável e barata para a população. Isso é impossível, né? Mas infelizmente a gente não tem lá os melhores tomadores de decisão, né? Só abrindo um parênteses aqui, enfim, eu sou professora da rede pública e das séries iniciais. Claro, agora já aposentei, já estou um tempo longe da escola. Mas tinha muito isso na memória afetiva mesmo. Eu lembro quando, né, nós tínhamos as cozinheiras na escola, né, que não era terceirizado. Então, o alimento era produzido ali com todo o carinho, porque, inclusive, tinha uma relação afetiva entre as crianças e as cozinheiras. E elas, inclusive, sabiam, né, quais eram as crianças que tinham, né, uma situação mais vulnerável. E quando sobrava, né, o lanche, enfim, a alimentação, elas tinham lá os potinhos de sorvete separados para aquela criança levar para casa. Né? Então, isso você perdeu a partir do momento que você tem uma terceirização, onde o alimento muitas vezes é produzido de madrugada e chega lá 11 horas da manhã, meio-dia. Pense quantos quilômetros percorreu, né? Qual é a qualidade desse alimento. E aí também, mais um parênteses, não eram só as crianças que eram fãs, eu também adorava. E aquela sopa caseira, uma delícia. O arroz doce, né, que lembra a canjica, e não usavam leite condensado, né? E aquilo era muito saboroso, né? Então, só um parênteses de professora, né? Bem, então já vamos finalizando aqui. E nós temos aí, daqui a alguns dias, a jornada de agroecologia.
Eu queria que vocês tratassem um pouquinho disso, né? Eu sei que o Marquinhos está aí na organização também, né? E que é muito trabalhosa, envolve muitas pessoas, mas acho que é importante você trazer esses dados, trazer as novidades aí para esse ano também. E já podia fazer as suas considerações finais e o nosso amigo Felipe também, né, tratar um pouquinho disso. Eu sei que ele é um estudioso dessa área, né? E acho que é um espaço muito importante, principalmente porque ele acontece aqui na capital, né, em Curitiba, e traz, a partir tanto dos eventos como da venda, né, desses produtos, traz essa reflexão para a população. Então, acho que é um momento muito importante e um evento que acaba envolvendo mais atores para além, né, de quem está no campo. Então, acho que também é fazer com que essa articulação aconteça, porque nós temos tanto os produtores de alimentos saudáveis como os consumidores de alimentos saudáveis, né? E eu acho que isso nós temos que replicar para que mais pessoas possam ir se incorporando, e a defesa, na verdade, de um modelo, né, de produção alimentar, enfim. E como vocês já colocaram, né, a gente tem uma crise muito grande nesse momento, né, e tanto da questão hídrica como dos ultraprocessados, né, da perda da nossa cultura, que, como dizem as nutricionistas, é o melhor alimento, a melhor mistura, né, arroz e feijão. E nós temos que preservar isso. Eu vou começar porque eu quero a sua aula daqui a pouco. Eu acho, e tomara, Marquinhos, que aconteça, eu vou tentar cobrir. Eu devo estar lá. Eu gostaria muito de ver lá, cara, e tomara que aconteça, as implicações sobre a crise climática dentro das técnicas e do uso da agroecologia, porque 38 graus em Curitiba é surreal. Eu agora estou ficando velho e morro de medo de chuva, porque tá umas tempestades horrorosas, uma ventania terrível e me assusta. Enfim, eu acho que é uma narrativa que talvez, sabe, tarde demais, né? Tudo isso que a gente está conversando, infelizmente, já era para ter começar a acontecer há bastante tempo. Mas ok, né? É a vida como ela é, enfim. E eu espero, cara, que essa narrativa seja muito explorada, cara. Porque tá muito palpável. A pessoa que não tá conseguindo juntar Lé com Cré aí, pelo amor de Deus, né? Mas chega lá, querido, queremos ouvi-lo. Não, bom, eu vou tentar aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, porque esse espaço também é um lugar da gente poder divulgar, dar visibilidade. Eu gosto de falar que a gente precisa falar da escala, né, da agroecologia, seja na produção e seja também no debate, na incidência política. Por um lado, a gente tem que falar da escala na produção, que é assim, a gente precisa produzir mais para atender essa demanda crescente, e é bom que as pessoas procurem mais, se informar mais para saber sobre o consumo de alimentos saudáveis, e vão chegar nesse caminho da busca pela alimentação saudável. Sim. Eles vão chegar na agroecologia, vão chegar nos atores sociais, que são os pequenos agricultores, as agricultoras que produzem, são os responsáveis para fazer com que a alimentação saudável chegue à mesa, né, dos brasileiros e das brasileiras. Então é um desafio, né, para a gente fazer essa comunicação de forma efetiva para chegar ao máximo de pessoas possível. A Jornada de Agroecologia, a gente já chega na 20ª edição, né? São 20 anos, né? Por isso que é uma jornada, né? Porque é uma longa caminhada e ela sempre vem com esse desafio da denúncia e do anúncio. Então, primeiro veio a denúncia. E lá em 2002, na primeira Jornada de Agroecologia, a denúncia era os transgênicos. O pessoal no Rio Grande do Sul estava plantando transgênicos sem a licença, né, do Ministério Ministério da Agricultura, precisava da legislação vigente, não permitia a produção de transgênico. E eles estavam fazendo teste lá. Então, a pauta dos pequenos agricultores, do MST e de ativistas ambientais, pesquisadores de universidades federal, estadual aqui do Paraná, se mobilizaram para fazer essa denúncia. As multinacionais, a Syngenta, né, tava fazendo experimentos com transgênico, a Monsanto, fazendo experimento com transgênico, e estava tudo certo.
Então o pessoal, pera lá, vamos fazer essa denúncia. Então deu-se o nome, né, dessa mobilização, aí, dessa coalizão de vários atores de jornada, né, porque seria essa caminhada de agroecologia. Então nesses espaços era pensado um momento formativo, porque tinha um envolvimento de bastante agricultores, então tinha um momento formativo para discutir primeiro o modelo convencional e qual que era a proposta da agroecologia. Então nesse momento também já se avançava dentro das universidades pesquisas na área da agroecologia também. Então era importante a gente entender a agroecologia como ciência, também como movimento político e como prática do agricultor, né, dos agricultores. Então como é que você juntava tudo isso? Então você tinha que trazer para o mesmo debate o que os agricultores já tinham sistematizado de produção, em termos de produção, de saber tradicional que eles já tinham, com a ciência e transformar isso tudo num movimento político, de coalizão, envolver pessoas do campo e da cidade. Aí a gente volta à questão inicial, né? Como é que a gente fortalece essa relação campo-cidade? Então a jornada em Curitiba, ela também veio com esse desafio de fortalecer essa relação campo-cidade. Então da primeira edição até a 16ª, 17ª, era muito focada na formação política, no debate público, trazendo essas questões de relevância social, cultural, ambiental, tanto no campo e na cidade, trazendo, por exemplo, a política do o PA e o PENAI, foram políticas públicas que foram debatidas desde lá das primeiras jornadas e foram se consolidando, né? Se tornaram práticas que hoje beneficiam pequenos agricultores. Então, ela como esse espaço de incidência pública, né, política, ela fortalece, ela ajuda, né, também como coalizão, ajuda a você construir essas ferramentas, essas políticas públicas que vai beneficiar os agricultores e a sociedade como um todo. Então, quando a jornada chega em Curitiba, ela vem para fortalecer essa relação campo-cidade. Então, a gente falava assim, a importância do ativismo alimentar e uma forma de você chegar e dialogar com a sociedade é através da comida, né? Eu vou dar o exemplo da pandemia. Muitas pessoas passaram a ver o movimento de uma forma positiva porque viram uma relação do MST como produtor de alimentos. Então isso abriu várias portas, várias janelas de dialogar com atores que tinham uma visão negativa sobre o movimento social, sobre o MST, porque não tinha essa visão de que o MST produzia comida. Você sabe que às vezes eu tenho conversa com chefes de cozinha. Eu usava no restaurante, a gente acabou de iniciar uma operação, eu usava a erva mate do MST. Não é só porque ela é do MST, mas para mim era a melhor erva mate. E eu falava, você conhece a erva? Não, não conheço. Eu falava, cara, é a melhor, prova aí que tu vai ver que é a melhor. Eu já provei todas. E aí essa questão desse debate da visibilidade para a produção, então a jornada ela vem nesse sentido. A gente precisa cada vez mais divulgar, propagandear a reforma agrária para mostrar, por exemplo, que a gente domina 7 cadeias produtivas de alimentos só no Paraná. E através de 23 cooperativas de produção, né, domina 7 cadeias produtivas. Mas como é que a gente dá visibilidade para isso? Então a jornada ela vem materializar essa produção, essa relação de trabalho no campo e mostrar para a sociedade que a reforma agrária ela é possível sim produzir alimentos e abastecer esse mercado interno que é a demanda hoje, que o agronegócio, que o sistema convencional não dá conta, né? Então, a jornada nem vem que tem interesse de dar conta, né? Não tem interesse nenhum de dar conta. Não tem De interesse. soja e milho para exportar, né? Para porco e boi comer nos Exatamente. Estados Unidos. Exatamente. Então a jornada ela tem esse desafio, ela tem um caráter hoje aqui em Curitiba instalado, e a jornada vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de novembro, no campus da Universidade Federal do Paraná. Então, hoje ela está estruturada assim em 3 grandes eixos. Um primeiro eixo, vamos chamar assim de formação, o eixo da formação, que é o que envolve tanto a universidade, alunos e tal, que trabalha grandes conferências, né, as grandes conferências, seminários, oficinas. Tem um espaço chamado Túnel do Tempo, que é um espaço de mediação didática que os estudantes universitários, estudantes das escolas, né, do MST, das escolas do campo, montam um espaço de mediação didática ali e ela conta a história da agricultura. Que legal. Então ela tem esse desafio, ela monta um cenário, né, através de exposição fotográfica, de charge, de imagens, de elementos que compõem, objetos que compõem a agricultura, que símbolos e tal. Então fica aquele espaço didático. Na jornada passada a gente recebeu mais de 5.000 crianças e alunos de escola da rede estadual aqui do Paraná, aqui da região metropolitana. Então é um espaço aberto que faz essa relação também com escolas públicas. Então esse é o primeiro conjunto de ações que tem na jornada. O segundo se dá através da feira. A gente tem uma feira que ela reúne tanto a reforma agrária, povos e comunidades tradicionais,
Então, e economia solidária. Então, é um grupo de feirantes que vai ali para expor, porque a feira também gera, ela tem essa finalidade de gerar renda para os agricultores e para os produtores da economia solidária. Então, ela já faz essa relação campo-cidade através da economia solidária, porque ela faz esse encontro, né? Tanto os trabalhadores e pequenos empreendedores da economia solidária, com os produtores rurais, pequenos produtores. Então, ela já promove esse encontro na feira. E aí tem uma feira gastronômica, que você está convidado, Felipe, lá, né? Que a gente chama de culinária da terra. Mas eu vou só comer, tá? Vá para comer, exatamente. Que a gente abre em torno de 10 cozinhas, e aí a gente lança um desafio para as regiões no estado, cada uma pensar um prato típico a partir da produção local. Que legal. Da produção de alimentos da época, né? Então tem essa questão da sazonalidade dos alimentos. Então cada um pensa um prato, e aí a culinária da terra é o espaço de comer. O pessoal passa ali, senta para comer, e casa tudo isso com a programação cultural. Então, nesse ano, a gente vai ter também um festival cultural dentro da jornada. Então, enquanto você está lá comprando, consumindo na feira e comendo, vai ter uma programação cultural recheada, com mais de 30 até 40 apresentações artísticas, né? Atores locais, tem o pessoal lá do Grupo Mandiquera, que vem do litoral, né? Do litoral do Paraná, e tem outros atores, artistas, né? Nacionais, que a gente está buscando uma articulação para poder promover, né, esse festival cultural. Então, esses são os espaços assim, que a gente organiza e que a gente está pensando em construir dentro da jornada de agroecologia. Então, ela agrega esses diversos atores. Então, tem comercialização, tem produção cultural, tem formação política. Então, ela é essa diversidade toda aí. Então, esse é o desafio nosso de construir a 20ª Jornada de Agroecologia no Paraná. Então, está todo mundo convidado a ir participar. Todos os dias terão programação cultural, tem comida e tem, né, formação política também. Que bacana, cara, que bacana. Prato completo. Prato completo, exatamente. Está todo mundo convidado aí prestigiar o evento e participar na construção também, se tiver interesse, né? Então, aí, convidados. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? Felipe, Marquinhos, muito grata mesmo. Olha, eu acho que foi um podcast, assim, com muito conteúdo. E também, né, já convidar, né, os nossos militantes, aquelas pessoas que acompanham o mandato, né, reforçar o convite do Marquinhos. Eu já tive a oportunidade de participar de, né, diversas jornadas da agroecologia. É um momento muito rico de troca, de aprendizagem, né? Também de nos alimentarmos, né, bem, alimento saudável, né, com o toque regional, enfim. É muito importante a participação de todas e todos. E pedir, né, para os nossos participantes aqui do podcast, das pessoas que nos acompanham, que se preparem, porque logo teremos um próximo podcast e tem sido bem interessante. Eu acho que tem sido bem gratificante para nós, né, enquanto mandato, mas em alguma medida também um espaço de debate com a sociedade e trazendo temas relevantes. Então, vamos nos despedir aqui. Até a próxima, pessoal.